Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Lucas Montano e tu está assistindo o canal Lucas Montano. Para quem não sabe, a gente completou um mês de lançamento do nosso jogo Crosswords for Developers, que é um jogo de palavras cruzadas para programadores. Então aqui, a nossa ideia é fazer com que isso seja o nosso primeiro vlog, o vlog de um mês, do nosso rumo a 1 bilhão de linhas de código. Porque acho difícil a gente faturar algum número muito grande com esse aplicativo. Vamos ver. Eu já vou mostrar para vocês quanto que a gente está gerando de receita com ele. Então hoje eu quero compartilhar com vocês nos detalhes os nossos dados de faturamento, de custos, as decisões técnicas que eu estou tomando, quantas horas eu investi nesse aplicativo e quanto que eu cobraria se eu fosse fazer ele para outra pessoa através de algum freela, né? Então vamos lá. Esse jogo eu acredito que tem tudo para se tornar um unicórnio em 2023, porque, olha só, assim como a Meta e outras startups aí, o jogo possui um programador como founder, como fundador, e ele foi criado aí para o público mais sexy da década, que são os profissionais da tecnologia. O terceiro ponto, claro, é o buzzwords do momento, né? O GPT, Inteligência Artificial Generativa. Não tem como dar errado esse projeto. Então, cara, essa semana a gente completou um mês do lançamento e os resultados têm sido magnânimos. Mas sem mais delongas, vamos começar já mostrando os dados que deixam o meu ego lá embaixo, porque o ego is the enemy, que são as falhas e os ANRs, né? Onde as falhas são os crashes, no geral, e os ANRs são quando o aplicativo não está respondendo aí depois de 5 minutos, né? É uma expressão que a gente usa no Android. Android não está respondendo. Então, no geral, a gente alcançou uma versão estável do aplicativo na 1.2.2, com 94% dos usuários aí com crash free. Lucas, o que é crash free? Bom, isso significa que apenas 6% dos usuários tiveram aí uma sessão com falha. Como podem ver nas primeiras versões, a gente teve muitas falhas. Basicamente, eu estava gerando um release por dia, corrigindo bugs, lançando novas funcionalidades, corrigindo bugs das novas funcionalidades e por aí vai. Então, esses são os erros que mais afetaram os nossos usuários. Eu estou coletando essas informações em tempo real usando a ferramenta Crashlytics. A primeira e a terceira foram corrigidas já, tá? Mas a segunda aqui ainda me incomoda e tem relação com a mudança de foco entre palavras durante o jogo, e eu já vou corrigir esse problema nas próximas versões. Mas agora vamos falar um pouco das sessões dos usuários. Quanto tempo de vida eles estão perdendo no nosso jogo? Digo, quanto tempo de diversão e de conhecimento eles estão ganhando jogando o nosso jogo? Em média, os usuários passam aí 8 minutos por dia jogando, e são 1.7 sessões por usuário, então digamos assim que são 2 sessões por dia, que duram 4 minutos cada sessão. E eu tô muito feliz com esses números, realmente incrível. Mas não adianta só a gente olhar para essas métricas, que seriam métricas de vaidade, se a gente não tomar nenhuma ação. Nas métricas de falhas, é bem claro qual que é a ação que a gente tem que tomar, né? Corrigir os bugs e atingir o percentual bom de crash free. Mas, e olhando para essas outras métricas, tipo de retenção, eu tenho que vir com um plano de ação, do contrário, por que eu tô olhando essas métricas? Então, eu vejo aqui que eu preciso rodar um teste AB, validando se diminuindo ou aumentando o número de palavras por jogo, a gente consegue ultrapassar aí uma meta de 10 minutos de sessão por dia. E isso vai nos ajudar a diminuir o número de ads por sessão, mantendo a mesma receita. E fazendo isso, os nossos usuários eles vão sentir que eles estão jogando mais tempo sem ser interrompido por uma publicidade. Então, o que é esse teste AB que eu comentei? Seria basicamente a gente entregar o nosso jogo de uma forma para 50% da nossa base de usuários e de outra forma para outros 50%. Por exemplo, metade dos usuários iam receber jogos com cada board ali, cada quadrado de palavras cruzadas com 5 palavras, e a outra metade dos usuários iam receber com 3 palavras, ou então aumentar as palavras e vão receber 10 palavras. E a quantidade de palavras é um dos fatores que eu percebi que podem estar impactando a retenção dos nossos usuários. Então, eu já vou falar outros detalhes sobre o quanto que a gente está ganhando com esse jogo, nossas metas, e antes, vamos falar dos usuários ativos. Nesse primeiro mês, a gente alcançou 2.000 usuários, tá? 312 desses
ativos semanalmente e 97 ativos diariamente. Então, 97 usuários estão jogando todos os dias o nosso jogo. Claro que não é sempre as mesmas pessoas, mas enfim, uma média aí de usuários ativos de 97 por dia. Além desses dados, é legal a gente olhar para os eventos do aplicativo, que se traduzem aqui no que os usuários estão fazendo dentro do jogo. A gente teve praticamente 7.000 jogos criados e 1.600 jogos concluídos. E eu não estava fazendo esse track aqui de eventos desde o dia 0, tá? Então, por isso que esses números estão menores do que os números de usuários. Mas o dado importante aqui é quantas vezes os usuários completaram um jogo. E a média ficou em 5.4 vezes. E na minha análise aqui, a gente precisa adicionar algumas coisas como gamificação, atrelada ao nível de dificuldade de cada palavra, para que a gente consiga melhorar a retenção dos usuários, fazendo com que eles concluam mais jogos durante a sua experiência jogando. Agora vamos falar dos dados demográficos, né? Quem que tá jogando o nosso jogo? O aplicativo ele foi baixado, olha só, em 28 países em 30 dias. E a grande maioria dos usuários, claro, são do Brasil, seguidos aí dos Estados Unidos, Holanda, Portugal, Espanha, Angola e Canadá. Então a gente dá suporte a todas as línguas desde o dia 1, já que todo o conteúdo do jogo é criado pela inteligência artificial da OpenAI, usando o modelo GPT 3.5 Turbo. Então, desde o dia 1 a gente consegue suportar todas as línguas que o modelo GPT foi treinado. E isso é incrível. Antigamente a gente teria que fazer um crawler, a gente teria que fazer alguns scripts aí para vasculhar dicionários, a internet, para obter esses dados. E hoje vou falar o quanto está custando eu usar uma inteligência artificial ao invés de eu mesmo gerar esses dados. Mas a minha análise sobre a demografia aqui, por que é importante eu ver quais são os países que estão baixando o nosso aplicativo, o nosso jogo? Porque com essa informação eu consigo também olhar o nosso eCPM dos ads. Então a minha análise aqui é que o nosso eCPM ele deve começar a subir agora conforme a gente penetra o mercado americano e o mercado europeu. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco quando eu falar das receitas, né, da receita que a gente está tendo com o aplicativo. Mas antes de falar disso, vamos ver quais são as cidades que mais estão jogando o nosso jogo. Da onde que vocês são? Então nós temos aqui, em primeiro lugar, São Paulo, seguido de Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Amsterdã e Fortaleza. E essas são as top 7 cidades de onde os nossos usuários estão jogando. Atualmente a gente não coleta nenhum outro dado demográfico, tá? Mas então deixa agora eu te falar sobre do quanto que a gente já ganhou com esse aplicativo. E depois outros números aí importantes quanto que foi o servidor, quanto que a gente está pagando de servidor, quanto que a gente está pagando para a OpenAI para usar a inteligência artificial e também quantas horas eu já investi nesse projeto. E quanto sairia se eu fosse vender essas horas. Então, nesse período do dia 24 de abril até dia 24 de março, o nosso faturamento com ads foi de $14,41. E como eu falei antes, conforme a gente vai penetrando aí outros mercados, a nossa receita deve crescer. Isso porque o eCPM de países como Estados Unidos, Holanda, chega a ser 10 vezes maior do que no Brasil. E o eCPM aqui é o custo por 1.000 impressões para os anunciantes, né? Então a gente consegue fazer uma estimativa de receita qual que será essa receita que eu vou ganhar a cada 1.000 impressões de publicidade. Então o eCPM vai ser sempre o valor ganho dividido pelo número de impressões vezes 1.000. Mas é importante lembrar aqui que aumentar as impressões vai aumentar também o nosso faturamento, mas vai acabar diminuindo o nosso eCPM. Então quanto mais impressões tu vai saturando o usuário quanto mais tu vai mostrando ads. Então eu já estou pensando em uma outra forma de fonte de receita para o aplicativo, uma outra forma de monetizar ele, criando e limitando, por exemplo, novas funcionalidades. Então assim a gente pode também criar, sei lá, a remoção de publicidade para usuários premium, né? É isso, vamos falar agora dos custos. Cara, durante as primeiras versões eu ainda não tinha uma lógica de cache muito boa no aplicativo. Tá? E isso acabou gerando uma sobrecarga no nosso Firebase Firestore, que é a nossa base de dados na nuvem. A gente chegou a bater 1 milhão de operações de leitura na base de dados, 11.000 operações de escritas e 1.000 operações de remoção de deletes.
né? E isso acabou nos tirando aí do plano gratuito do Firebase. E por volta ali do dia 10 de abril a gente começou a pagar por leitura de documentos. Isso nos trouxe um custo de nuvem de 37 centavos. Sim. Então a escolha de usar o Firebase e não desenvolver o meu próprio back-end se pagou muito até agora. Mas não temos apenas este custo no nosso jogo, o conteúdo é gerado pela IA, da OpenAI, então no início eu estava gerando um modelo text, eu estava usando o modelo Text DaVinci 003, um modelo bem caro, e o custo com a OpenAI se estabilizou conforme eu fui aí corrigindo a lógica de cache do aplicativo localmente, usando SQLite, e também fazendo backup na nuvem com Firestore e também migrando do modelo Text DaVinci 003 para o GPT 3.5 Turbo. Mas até o dia 7 de abril eu já tinha queimado $17 com a OpenAI. E desses $17, felizmente, eu tinha $15 de crédito que a OpenAI já tinha me dado para experimentar as APIs. Então, efetivamente, o nosso custo foi de $2,30 e que vão ser cobrados no nosso cartão de crédito. Então, somando todos esses custos no primeiro mês do aplicativo, eu gastei $17,30, mais ou menos, e considerando que a gente teve uma receita de $14,41 no nosso primeiro mês do jogo, com 2.000 usuários, a gente teve um prejuízo aí por volta de $3. Mas um lucro líquido de $11 graças ao nosso crédito que a gente tinha na OpenAI. Ok, a lógica de cache já está redondinha agora e um modelo de negócio baseado em ads já se paga, o que é ótimo para o primeiro mês de lançamento de um projeto. Ok, mas e as minhas horas? Quantas horas eu investi no projeto até agora? Efetivamente, eu trabalhei durante 11 dias no aplicativo. E eu posso estimar aqui que eu trabalhei por volta de 3 horas por dia. Então eu estimo que eu tenha investido 33 horas de desenvolvimento no jogo, né? E isso sem contar, claro, o tempo de fazer setup da conta, de preparar as descrições na loja, os screenshots e por aí vai. Então a gente pode arredondar aí para 40 horas. Se eu fosse cobrar para criar esse aplicativo para alguém, através de um freela, com base em um valor hora aí, sei lá, um chute, eu diria que no total daria mais ou menos uns $4.000 para criar esse jogo. E o quão trabalhoso foi, quantas linhas de código a gente já escreveu e o quão longe a gente está do 1 bilhão de linhas de código. Então, atualmente, o projeto ele tem 3.775 linhas de código e aqui eu só estou contando linhas de código em Java, Kotlin, XML e Gradle, né? Então, só linhas de fato efetivas que vão no desenvolvimento do aplicativo. É isso, 3.775 linhas em 40 horas. E para continuar acompanhando esse projeto, rumo ao bilhão de linhas de código, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. Vamos ver como que a gente se sai nesse próximo mês.